Salve, salve, fãs de Bleach! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal da Bleach Fans. Eu sou Sterliter L, The Lore Master, e estou aqui acompanhado com meu caro amigo Sterliter D, The Discussion. Boa noite, D. Boa noite, fala galera! Estamos aí para mais um vídeo, para elucidar aí um assunto muito interessante, surgiu aí pra gente, né, nos últimos dias, e o João vai dar mais detalhes e a gente vai desenvolvendo. Sim, recentemente, vocês já devem ter visto isso em algum lugar, mas no Club Outside, né, o fã-clube do Titi Kubo, ele respondeu uma pergunta feita por um dos fãs em relação ao Gerard Valkyrie, Sterliter N, The Miracle, que é considerado por muitos um dos personagens mais poderosos de toda a obra. Inclusive, há quem diga que ele é de fato o Sterliter mais poderoso, eu incluso. Enfim, a pergunta aqui traduzida eu vou trazer para vocês é: o Shrift de Gerard M, The Miracle, possui a habilidade de fortalecer a parte ferida de um corpo via gigantificação. Quando Gerard foi cortado ao meio pela Bankai de Kenpachi Zaraki, algo similar a uma Cruz Quincy saiu voando de sua cabeça. Seria correto assumir que era um núcleo de Gerard? E que se ela tivesse sido destruída, Gerard teria sido derrotado? E a resposta do cubo foi a seguinte: se ela tivesse sido destruída, ele teria sido derrotado. Se ele, Zaraki, tivesse sido capaz de destruí-la. Mais uma vez, o cubo foi sempre muito direto, né, em relação às suas respostas, no sentido de responde de uma vez e não elocubra, não elabora muito, mas só nessa resposta curta já temos um monte de coisas a considerar. Quando essa questão toda veio na comunidade, explodiu, é claro, muita gente estava querendo já saber e ter algumas confirmações ou não confirmações das suas teorias a respeito dessa cruz que apareceu na luta contra o Gerard. E nós, no nosso grupo, né, no nosso cantinho da comunidade, tivemos nossa própria discussão. E Mestre D aqui trouxe algumas considerações, tanto de teor prático quanto de narrativo, né, da própria história, muito interessantes. E decidimos também fazer esse vídeo aqui nosso, dando à luz essas considerações, trazendo-as para a comunidade, que de fato eu acho que elas merecem muito essa consideração. E também discutir um pouco mais sobre o que isso representaria para a obra e alguns paralelos interessantes que acho que alguns nem sequer se deram conta. Então, Mestre D, a palavra é sua. Use de sua Shrift. Obrigado, Mestre L. Então, isso veio como uma bomba, né, em várias páginas aí de Bleach na comunidade, pelo menos no Brasil, né, não sabemos como tá lá fora, mas provavelmente também. Por quê? Porque da nova saga, o Gerard é um dos personagens mais carismáticos, assim, com mais tempo de tela, mais curioso. Ele é um dos personagens que as pessoas mais concentram suas leituras, suas discussões, porque ele é muito importante, né, dentro do exército do Yhwach. Então seria natural que uma informação nova sobre ele viesse como uma grande curiosidade. E isso nos fez rever a luta, especialmente os momentos relacionados à fala que está na resposta do cubo, né? E também até ver vídeos de outras pessoas da comunidade, né, que já produzem isso, pra gente elaborar alguma forma de compreender o que é exatamente considerar que o Gerard poderia perder, né? Porque assim, esse é o dilema. Até então, na nossa perspectiva, pela script que ele já possuía, dado que ele era o coração do Ryo, é um poder que ele já tinha ativo a ele, né, diferente de outros Stern Hitters. Então, ele e Pernidas são membros do Ryo e já possuem, como diz o Astro, já possuem o poder de suas scripts já, desde nascença. Então não seria, na verdade, um poder de uma script dada pela alma e sangue do Juha, mas seria um poder contínuo no Ryo, como membro dele, digamos assim. E aí o ritual seria como uma cerimônia de inserção deles no grupo do Yhwach, né? Mais do que exatamente a própria concessão de poder, como acontece com os outros Stern Hitters. E também foi questão desse ritual ter dado um nome para o poder. É isso. Esse rol de Shrift para dar um nome. Exato. Só uma nomeação, não foi concessão de poder, especificamente falando. Exatamente. E aí, isso nos fez pensar, né, sobre essa questão da cruz, que é comentado. A cruz seria semelhante à auréola? Como que é o nome alemão mesmo? Você que sabe mais do que eu das nomenclaturas? O nome em alemão seria Heiligenschein.
Literalmente. Exatamente. Seria o que é semelhante à auréola? Nos parece fazer sentido que seja. A gente vai demonstrar aqui o porquê que nós chegamos a uma conclusão como essa, né? E a relação dessa cruz com o que seria a força standing do Gerard. Isso está nas páginas. A gente só precisaria assimilar bem. E aí a gente vai mostrar para vocês as nossas posições, tentando também apresentar a sequência das páginas, especificamente que consiste em 2 capítulos, né? Naquele momento da luta contra o Zarak, em que acontece toda essa transmissão de informações que seria pertinente à resposta do cubo. Onde aparece a cruz, aparece a reintegração do corpo de Gerard, aparece a Bankai do Zarak, né? Aparece a modificação do corpo do Gerard e os traços relacionados à nossa interpretação, né? E é isso. Algo a dizer? Antes de mais nada, de começarmos a nossa elucubração em si, eu gostaria de dar um pequeno disclaimer que vocês já tiveram isso no meu vídeo, no primeiro vídeo do canal inclusive, no primeiro vídeo de fato, sobre a máscara Hollow do Ichigo, que eu tirei muito das minhas ideias e das minhas conclusões, das minhas inspirações de um canal gringo do Mr. Tomo 2304. E dessa vez não foi diferente. Ele é um youtuber de Bleach muito respeitado, muito didático e que sabe de fato de muita coisa. Ele apresenta as coisas, apresenta os fatos muito bem e tem muitas teorias boas, inclusive. E não foi diferente nesse caso. Ele, como todo mundo, lançou um vídeo a respeito disso, elucubrou bastante, teve muitas considerações bacanas a fazer e coisas que nem mesmo aqui nós, do nosso grupo, a gente tinha pensado. Então, eu peguei um pouco desses dados, tanto que ele trouxe de volta do mangá para recordar, quanto algumas ideias que ele apresentou e que a gente pode discutir mais a fundo aqui. Então fica aqui o nosso elogio e nossa recomendação ao canal do Mr. Tomo. Vai ter um link para o canal dele aqui na descrição, caso vocês tenham interesse em assistir conteúdos em inglês. É um ótimo canal, vale a pena, hein, rapaziada? É uma grande referência que a gente tem, a gringa, né? E é um cara que se debruça também em Bleach há muitos anos como a gente, então foi muito bom quando a gente conheceu o canal dele. Sempre aprimorou demais a nossa interpretação, né, sobre vários assuntos, acompanhar o canal dele. Então a gente recomenda muito, que só enriquece aí a comunidade de Bleach. Antes de eu passar para a parte do mangá em si, para a gente falar das conclusões finais a respeito dessa resposta polêmica, né? Eu vou falar primeiro, rapidamente, sobre o primeiro momento, o que aconteceu, qual foi a minha reação quando eu vi. Porque eu tive uma reação de descrença, ele sabe, né? O João sabe. No grupo lá eu praguejei pra caramba, porque assim, pra mim, não era pra fazer sentido essa ideia, uma vez que a gente vai mostrar nas páginas do mangá exatamente tudo isso que eu estou falando, mas já vou antecipando aqui. A gente tem situações onde aquela região em que o objeto aparece, né, a cruz, o objeto, enfim, o símbolo, aquela região, ela teria sido acessada algumas vezes durante o combate e ou ela não aparece ou o Gerard não é destruído, porque a premissa seria essa, né? Se a cruz é destruída, o Gerard poderia ser destruído. Então, especificamente, em 2 momentos isso aconteceu. Que foi quando a Bankai do Zarak corta o Gerard ao meio, e ele corta o perímetro do corpo do Gerard, né, de frente, pela cabeça, ao meio. Bifurcou o cara. Ele bifurcou o cara na direção onde a cruz aparece depois que o corpo reergue e se reintegra. E uma segunda vez que, obviamente, os ataques foram na direção de onde fica a cruz, foi no combo dos capitães, que é finalizado com a Ika Senjinka, né, do Byakuya, onde todas as espadas, inclusive é um ataque muito belo, né, vamos ser sinceros, eu gosto muito de ver aqui a posição que ele faz com a mão e tudo, e depois, enfim, quando ele... Ika Senjinka! Muito top. E aí ele derruba... Você dublador. E aí ele derruba todas as espadas, né, da Senkei no Gerard. E aí, boa parte do corpo do Gerard foi praticamente a parte superior inteira, né, ficando somente os pés ali, parte do tornozelo, aparentemente. A cabeça dele naquele momento foi obliterada totalmente. Ele foi totalmente obliterado. E a cruz não aparece ali, e mesmo assim o Gerard ele ressurge. O que a gente entende em consenso, após muita reflexão, né, nós, os Tiny Hitters, não somente eu e o João, mas também com toda
a participação, como sempre, de todo o grupo, né? Do que aconteceu com o Gerard, apesar de a cruz, teoricamente, ter sido destruída, porque não aparece, ou ele não ter morrido porque ela deveria ter sido destruída, uma vez que acontecem danos naquela região, né? Mas aí a gente vai falar depois que a gente mostrar as partes do mangá e a explicação, né, cronológica, digamos assim, desses eventos. E aí, claro, aqui vai ter uma pitada também de teorias da nossa parte, né, evidentemente, mas eu acredito que vai contribuir muito para a leitura da comunidade aí, o João também. E é isso. João, você quer que eu transmita agora as páginas ou você quer comentar alguma coisa antes? Obrigado, Mestre D. E, de fato, tem algumas coisas interessantes a se dizer antes que a gente parta para as páginas. Uma delas é a escolha de palavras do Kubo na sua resposta, que ela tem um fato muito, muito interessante que não deve ser ignorado. Lendo aqui de novo a resposta dele. Se ela tivesse sido destruída, ele teria sido derrotado. Se ele, Zaraki, tivesse sido capaz de destruí-la. Essa escolha de palavras é muito interessante, porque parece implicar que nem mesmo o Zaraki, com sua Bankai, e a gente sabe que ele era mega hiper forte, nem mesmo esse Zaraki teria sido capaz de destruir aquela Cruz Quincy, né? A Heiligen Shine, como a gente teoriza que seja. E isso abre mão a muitas outras especulações que a gente vai entrar nela mais tarde, só que eu só queria chamar a atenção para essa escolha de palavras do Kubo, que ela é muito significativa. E também tem a questão de uma questão narrativa. Porque, claro, o Kubo poderia ter explorado melhor essa questão daquela Cruz Quincy, do modo como ela apareceu, porque ele escolheu desenhar aquilo, né? Ele tinha algum propósito em mente para ela, isso é claro. Mas ele não usou mais desse recurso depois. Aí fica estranho para nós, como audiência, como leitores, a gente fica se perguntando, cara, o que significava aquela cruz ali? Era Heiligen Shine, não sei o quê. E eu tenho uma hipótese, eu tenho uma teoria de que talvez o Kubo tivesse algum desenvolvimento em mente com esse plot point específico, mas ele resolveu não continuar com isso por dois motivos, que, embora diferentes, não são necessariamente excludentes entre si. O primeiro seria que ter essa questão, né, de talvez não conseguir quebrar de qualquer jeito, né, e também o fato mais meta, né, de que por volta dessa época dele escrevendo o mangá, o Kubo já estava com sua saúde se deteriorando, né, ele estava bem ruim de saúde, então ele estava rushando bastante o mangá. Esse seria o primeiro motivo, né, de ele não ter aproveitado disso. E o segundo foi que talvez depois, em retrospecto, ele tenha pensado, não, o final do Gerard, como aconteceu de fato no mangá, né, que ele foi vítima do Ausweilen, do Ivar, para que o Rei Quincy se fortalecesse, e ali ele morreu, teve um tipo de ironia poética dentro da obra, ironia narrativa, porque o Gerard era o Sergeant M, The Miracle, e em momentos ele fala para os Shinigamis ali presentes que nem um milagre será capaz de salvá-los, que eu sou o milagre. E é curioso porque, ironicamente, é de fato um milagre que salva o Gaia, o Zaraki e o Byakuya lá, porque eles não tinham como derrotar o Gerard. Não tinha como. Até aquele ponto tinha usado o máximo de suas habilidades e nada, não tive nenhum progresso. O Gerard só voltava cada vez mais poderoso. E foi, vamos usar o termo aqui, foi um deus ex-máquina que salvou os caras. Então, sim, ironicamente eles foram salvos por um milagre. Então talvez o Kubo tenha gostado dessa ironia narrativa, contradizendo o próprio Gerard, quando ele falou isso antes. Então são essas duas hipóteses que eu tenho que não são necessariamente excludentes. Mas alguns desses fatores que eu citei aqui a gente teria que analisar melhor no mangá para ter um melhor entendimento. Então, por favor, Mestre D, conceda-nos a visão das páginas. Perfeito. Irei compartilhar aqui com vocês. Então, Lord Master, gente, este é o famigerado momento. Diga-nos qual é o capítulo. Capítulo 669 de Bleach. Volume. Ok. Vamos fazer um panorama dessa parte aqui. Vou passar rapidamente, não vou ler todos os diálogos exatamente como estão, só vou explicar exatamente os acontecimentos. O Zaraki, ele estava lutando contra o Gerard, né, previamente, usando a Shikai, estava tendo problemas com a espada Rufnum e... Talvez seja meio tarde pra dizer que esse vídeo vai ter spoilers da parte que não foi animada em 21 anos. De fato é meio tarde, mas enfim, gente, existe uma espada chamada Rufnum, existe o Zaraki com Bankai, é tudo isso. E aí o Zaraki, ele usa a Bankai. O Gerard se surpreende, né, porque ele não imaginava que ainda teria como lutar, mas
não se surpreende muito com o resultado, porque ele não sente muita reação vindo do Zaraki. Ele vai atacar o Zaraki, e o que acontece? Esse Zaraki bestial, ele fica muito mais forte do que ele já era na Shikai, né? Imprevisível, rápido, e ele decepa o braço do Jiraiya. Como vocês podem ver, ele decepa o braço do Jiraiya. A força do dente ainda, mano. Na mordida. O cara é brabíssimo, né? Decepa o braço de Jiraiya. Depois que decepa o braço de Jiraiya, ele segue atacando, pula. Ele corta o rosto do Jiraiya, né? Não chega a decepar, mas ele corta a face dele e quebra um pedaço do escudo. Um pedaço do escudo se vai embora. Que é enorme, né? Por sinal, e até então também não tinha quebrado, né? Detalhe aqui, o Gerard já começa falando: isso é impossível. O meu escudo foi... Está tratando do Gerard, quando alguém fala impossível no meio da luta, preste atenção. Exatamente, porque aí o milagre vai acontecer. Milagres burlam o impossível, né? E aí, o Jiraiya, ele não consegue se sustentar lá em cima e ele vai cair em direção ao seu site. O Toshiro até fica preocupado com isso e o Jiraiya, ele alça suas asas. Durante essa luta, ela apareceu pouco, mas se vocês recordam bem, ela aparece quando acontece a seleção na luta contra o Bantai Zero, em que o Yhwach transfere pra eles, distribui poder pra eles, né? Na verdade, só retomando o poder que eles já têm, né? Ele toma dos Eternities que estão lá embaixo, na CNT ainda, e redistribui pra seu guarda real, pra Schutzstaff, né? Exatamente. Essa asa aparece lá, e ela também aparece no começo, quando o Renji, o Byakuya, o Hiraku, a Momo, eles se deparam com ele, e ele abre essas asas rapidamente, como uma forma de bloqueio e tal. Mas assim, ele não luta constantemente com essas asas, mas ele usou... Essas asas aparecem para um corpo já gigantesco, então as asas aparecem de forma gigantesca. É até um resultado do próprio milagre das massas, como ele diz, que é o desespero, a esperança, né, transformada em espada, e o desespero transformado naquele corpo gigante. Então assim, essas asas, elas seguem o milagre necessário, que era necessário naquele momento para salvar a vida dele, porque ele ia cair do palácio. É que a nossa teoria, basicamente, que essas asas não seriam resultado de Forständig, que geralmente quando o Serenity ativa Forständig é então aí que surgem asas angelicais que ele possui, asas e auréola. Só que no caso aqui do Gerard, nós temos essa interpretação, e baseada com o que a gente sabe dele, do poder dele e das circunstâncias, de que não é nesse momento que ele ativa sua Forständig, que por sinal é chamada Ashtonig. E esse momento seria o The Miracle, né, o Shrift dele, o poder dele, reagindo à circunstância dele estar em uma situação impossível, de que ele ia cair pra Sereitei e não ia mais conseguir lutar. Exatamente. Então, essa é a nossa ideia, de que ele estava usando o The Miracle, não Ashtonig, para superar o impossível e voltar à luta. E, de novo, detalhe, ele fica falando ridículo, impossível, inacreditável, inconcebível. Quando o Gerard, ou alguém envolvido numa luta com o Gerard, fala isso, mano, um milagre está para acontecer, né? Porque milagres burlam o impossível. E outra, é importante lembrar também que o Jiraiya, ele é uma clara referência, né, à mitologia nórdica ali. Então, assim, até pelo nome completo, né, Jiraiya Valkyrie. Então, o personagem que já possui o milagre em si, porque ele já é um membro, o coração do Ryo, né? Então ele já possui esse poder, ele já é constituído no seu corpo de características que seriam essa referência às Valkyries, ao Thor, né? A essa parte da teofania nórdica. Então, é natural que essas asas sejam constituintes da estrutura dele, né? É natural pela referência até. Então, assim, o que não é natural somente é ele morrer. É isso que era impossível, ele cair de lá de cima e morrer. A gente tem, inclusive, aqui um cálculo, mas isso vai ficar para outro vídeo. A gente tem um cálculo de distância que a gente fez, um cálculo médio, assim, de distância que seria da sua society pro palácio, né? E é uma distância absurda. Então, assim, é muito alto. Então, se ele realmente... É muito grande mesmo. Tanto que na própria obra são tratadas meio que como dimensões diferentes. Exatamente. Vocês têm uma ideia. Exatamente, porque o Ichigo atravessa essas dimensões, né, quando ele vem de lá. 72 barreiras. As barreiras das dimensões, né. E no nosso cálculo, que a gente fez, baseando nas características que são faladas pelos personagens, como o Ichigo voltando, demorando uma semana, que seria queda livre, mas ele acelera o passo pelo chumbo. Então, dá pra fazer um cálculo que é uma suposição, mas assim, uma suposição razoável, mostrando que a distância é astronômica da Society no palácio. Então, assim, ele precisava desse milagre. Então, ele tinha a asa constituinte no seu corpo. Mas, assim como o seu corpo passou por esse processo de ficar enorme, depois que ele tomou danos, as asas também tomou essa mesma forma
na necessidade que ele tinha para não morrer, que era uma situação de milagre que precisava acontecer. Então a gente entende que isso foi um milagre. Tanto é que não só as asas apareceram e no tamanho ideal para levantar esse corpo gigantesco, como também o braço voltou, né? Podemos ver aqui, ó, que o braço dele volta. O braço que o Zaraki decepa, ele retorna, segurando a Rufinung, justamente para ir na investida contra o Zaraki de novo. Nem no meu pior pesadelo uma farsa tão absurda aconteceria. Isso mostra como o Gerard colocou essa situação como algo totalmente imprevisível. E aí, ele, enfim, faz a investida contra o Zaraki, e o Zaraki faz outro corte nele. O mangá acaba aqui, mas a gente vai pular pro próximo capítulo também. Por quê? Porque é a parte que completa a nossa interpretação dessa situação. A gente fazendo propaganda pro Subway de graça. É. Subway, paga nós. É difícil fugir das publicidades. A gente aceita, hein, Subway? A gente aceita. Mas enfim. Ó, perceba. Já na primeira parte, o Zaraki, ele corta o Gerard, e como a gente já havia comentado antes, ele corta na direção da cabeça, ao meio. Pra não restar dúvida de que, ele não foi em direção à cruz, se ela estivesse ali e tal. Mas a gente vai explicar depois, eu vou dar o meu entendimento do porquê que, mesmo atacando a direção, né, da cruz, ele não acertou a cruz. Porque um dos motivos de eu ter praguejado bastante com essa nova informação foi, como eu disse, ora, existem ataques que vão na direção da cruz. Ela não é desenhada, ou quando é desenhada, ela tá intacta. Mas como ela tá intacta se, por exemplo, ela tá dentro do corpo de Gerard? Se ele foi cortado ao meio, ela deveria ter sido cortada, porque não tem como a espada não passar por ela, né? Só que depois eu me acalmei e pensei, a gente, né, do grupo de Bleach, nós, Starling Hitler, já havíamos entendido, desde o passado, que a situação da guarda, né, especificamente Perlidas, Gerard, Lily, é uma situação em que eles se assemelham um tanto à situação do Aizen, né? O Hogyoku, ou Hogyoku, ele é um objeto, um artefato que é uma concentração de almas ali, e o funcionamento desse objeto fundido ao corpo do Aizen fornece ao Aizen evoluções similares ao que acontece com esses personagens da guarda, né? Ou seja, ele sempre... Diga. Inclusive, tem uma série de paralelos e conexões muito peculiares entre o Hogyoku e o Heiô. Só que isso é um tema para outro vídeo, mas é muito interessante de fato. Exatamente. Por que eu estou comentando isso? Porque o Hogyoku, gente, eu vou antecipar isso aqui e depois a gente vai concluir isso. O Hogyoku, ele é um objeto que, embora ele seja localizado, físico, você consegue até tocar nele, você consegue vê-lo, o Gin pega ele na mão, né, tudo, removendo ele do lugar em que ele estava, que seria o corpo do Aizen. Ele não é um objeto destrutível facilmente, então ele é localizado, mas não é porque ele é uma pequena bolinha, uma pequena esfera, né, que ele é facilmente destrutível. E outra, ele também é um objeto que pode sumir e reaparecer, como acontece nesse mesmo momento que eu comentei do Gin, que ele sai da mão do Gin, né, porque ele estava fundido ao Aizen, e volta pro Aizen. Então, não é exatamente que o objeto, ele tem que estar sempre pontualmente num plano cartesiano geográfico ali. Há argumentos para se defender a ideia de que o Hogyoku seria, né, ao contrário, talvez, dessa cruz do Gerard, essencialmente destrutível. Inclusive, né, vale ressaltar que nem mesmo Kisuke Urahara, que é um dos seres mais engenhosos e capazes de toda a obra, foi capaz de encontrar um modo de destruir essa coisa. Então, exatamente. tem que se considerar. Em Bleach, né, a gente sabe que esses embates, eles sempre estão definidos especialmente pela Reiatsu, né? Então, assim, quando a gente entra no patamar desses objetos divinos, como o Hogyoku e, enfim, outros poderes, né, como o All Might, esses personagens que contêm esses poderes, ou artefatos que concedem a eles esses poderes, eles transcendem, de certa forma, o patamar comum de pessoas das raças, Shinigamis, conhecidos. Então, a gente sabe, né, pelo enredo do Aizen, que o Hogyoku, ele é virtualmente destrutível, justamente por causa que as pessoas não têm capacidade para destruí-lo. Não é dito exatamente que ele é indestrutível, mas, pelo menos nos patamares que temos lá em Bleach, ninguém era capaz de destruí-lo, né? Nem Yamamoto, aparentemente, porque ele foi até preso no Muken, e é explicado porque ninguém conseguia destruí-lo, inclusive. Se tentassem, não conseguiriam. O Aizen, ele é imortal devido ao fato... A Central 46 mesmo, né, falou que ele ia ser condenado a 20 mil anos de prisão porque não conseguiram achar um jeito de fazer o coração dele parar. Exatamente. E aí... E o paralelo também interessante do Hogyoku com o The Miracle. Porque, como sabemos, o verdadeiro poder do Hogyoku é manifestar
os desejos ao redor daqueles ao seu redor. E qual seria a melhor definição para isso do que um milagre? Exatamente. Inclusive eu também defendo essa teoria de que o Hogyoku ele seria um Heiou portátil, sabe? Portanto, ele teria as características dos membros do Heiou. Isso é outro vídeo, esse é outro vídeo. Esse é outro vídeo. Aí, não sei então, aqui, mas fica aí. Mas aí você fala, por que vocês estão falando tudo isso? Enfim, vocês vão entender. O Zaraki, ele corta o Gerard, e aí, como vocês podem ver, o corpo do Gerard cai ao lado as duas partes, elas chegam a cair ao lado do Zaraki. Então a cruz não aparece aqui. Não é no momento do corte que ela aparece. O corpo do Gerard cai, as duas partes. E aí o Zaraki fica lá, os outros rapazes ficam um tanto quanto surpreso. Depois o Zaraki, entendendo que alguma coisa estava acontecendo, né? Ele se afasta e grita ali, né? Da forma bestial que ele estava. O corpo do Gerard, ele se reintegra e levanta. Então assim, a cruz aparece aqui. Esse é o famigerado momento da resposta do público, que gerou discussões nos fóruns aí, nas páginas de Bleach. Muita gente ficou criando várias teorias sobre o que seria isso. Eu ouvi pessoas falando que isso aqui seria a Cruz Quincy antes da Force Tending, e depois da Force Tending ele não precisa de cruz. Só que são coisas que não fazem sentido, a gente vai explicar o porquê. O que a gente vê aqui é o corpo dele se refazendo, né? E o nosso entendimento é que ele ativou a Force Tending aqui. Vamos explicar o porquê. Olha a forma do corpo dele como estava e olha a forma como fica, né? O cara evoluiu, mano. Evoluiu talvez mais além do que só o milagre, o The Miracle poderia conceder. Exatamente. A evolução tá outro nível. A forma estilosíssima, por sinal. Gosto muito dessa forma aqui. O escudo dele também foi refeito, ó. O escudo dele também se reintegrou. Não sei se vocês conseguem ver, mas a parte dividida é que tem um sinal na frente aqui, mas a parte dividida é aqui, ó. Então o escudo também se reintegrou. O braço já tá pleno. O escudo também muda de forma, a Hoffling muda de forma. Isso. Tudo muda, cara. Aqui no punho dela, acima do punho, tá vendo aqui, ó, a forma telar e tal. Então assim, ele, no nosso entendimento, teria usado a Force Tending por causa dessa evidência estética e também por causa da declaração. Depois que ele dispara o raio da ponta da nuvem, ele dá uma declaração. Aqui está ele, né? Tem como ver essa foto e falar assim, mano, e quando não falar, mano, o cara é muito brabo. É muito cabuloso. Não tem, velho. É muito cabuloso. E aí, tá vendo aqui, ó? Aqui ele coloca a autoridade divina de Deus. Que seria a Astonic de Deus, né? Ele fala. Astonic, que é o nome da Force Tending dele. Exatamente. Ele é o mais nobre e puro entre os Cavaleiros de Deus. Quando vocês... Não sei se vocês se recordam, mas quando o Lily usa a Force Tending, né? Que também é após um dano fatal, que ele é decapitado pela bancada do Toraco. Quando ele se reorganiza, ele fala, né? Zliel, declarando a sua Force Tending, né? E muda completamente a forma dele também. Então, isso aqui é um indício claríssimo de que isso é a Force Tending do Gerard. Diga. É uma coisa que quase ninguém se recorda, isso aqui. As Force Tendings, assim como Bancais e Restricciones, também possuem nomes. Só que a gente só conhece o nome de algumas, né? Que foram ativadas ali com o personagem falando o nome. Astonig, Hasheim, Giliel e por aí vai. Grimaniel, né? E outra coisa importante também de lembrar é que o sufixo El é Deus. Então, é por isso que muitas Force Tending tem esse sufixo, né? No El, na palavra. Grimaniel, Ziliel e tal. Então, quando ele coloca a autoridade divina de Deus, entre aspas, pra reforçar, com certeza isso aqui é a declaração da Force Tending. É porque no japonês estava em kanji. E o kanji tem duas leituras. Tem a leitura mesmo e tem a sugestão de leitura verbal, que traduz como autoridade divina de Deus. O mesmo vale para todas as outras Force Tendings. Exatamente. Mesmo aquelas que não terminam especificamente em El. Exatamente. Eu só dei essa curiosidade, né, de que o El, ele tem essa significado. Mas nem todas as Force Tending que de fato tem o sufixo. E aí, ele declara a Force Tending, como entendemos, e aí ele fica nessa forma aqui. Então, o que acontece? A gente tava até conversando, eu e o João... O epifania que a gente teve logo antes de gravar esse vídeo. Impressionante. Que essa seria a Force Tending. Então, na verdade, ele teve de usar a Force Tending pra, digamos, sobreviver ou até ressuscitar, se preferirem, e a gente vai explicar o porquê, ao ataque do Zaraki. Por que temos essa concepção, e é forte o entendimento dessa concepção, né? Temos aqui o mangá de capítulo 559. Aqui se situa a parte em que Kangdu e BD9, eles vão a julgamento, depois de eles terem usado a Force Tending, e isso não era permitido a eles, né? Eles usam a Force Tending contra Soifon e Toshiro, respectivamente. A Soifon ataca com a Jackal Raikobe. Diga. Detalhe, usaram a Force Tending após terem sido derrotados. Isso é importante. Isso. Muito importante.
Exatamente. Eles usam a Force Tending após terem sido derrotados. Quando eles vão a julgamento, o Big9 e o Big9, principalmente, ele faz esse comentário aqui, que é muito revelador. Ele fala: realmente eu perdi, mas graças à liberação da Force Tending, nós podemos ressuscitar. Ainda podemos lutar por Vossa Majestade. Isso é ele argumentando a tribunal, digamos assim, para não sofrer a sentença. E aí a gente, claro, é tradução. PTBR, muitas vezes tem erros, né? Equívocos, a gente falou, não, vamos procurar também uma correspondência em outro idioma. E procuramos aqui no inglês, que é um idioma muito confiável, né? Uma vez que se concentra uma parte da literatura mundial e, enfim, as dublagens também. E nós encontramos a mesma fala que ele fala, né? Pode falar, João. Traduzido palavra por palavra, traduzido diretamente. Tá, claro, podem ter outras traduções, sei lá, que a Viz tenha feito, né? Que é uma das distribuidoras lá fora. Mas assim, até o momento, dá pra ver um padrão aqui e é o suficiente pra poder ter algumas afirmações educáveis. Exatamente. E aqui ele diz, né? Eu perdi, né? Mas graças ao lançamento ou à liberação da Force Tending, nós fomos capazes de ressuscitar. Então... não tem esse uso. A palavra ressuscitar. Exatamente. No inglês está a palavra ressuscitar. Então, o que isso nos dá a entender? Que a Force Tending, ela é similar à Resurrection. Porque a Resurrection, ela tem a característica de ressuscitar. Não seria ressuscitar, mas ela, digamos, reseta... ela cura os ferimentos do arranca que eu utilizo. Exatamente, ela cura os ferimentos até então aplicados a eles, né? Mesmo ferimentos mais graves. Então a gente montou esse paralelo, né, da Force Tending com a Resurrection, que parece que foi o caso aqui. Claro, alguém perguntaria, mas o Gerard tem o The Miracle já pode superar isso? Sim, poderia, só que talvez, aqui, concepção nossa, talvez o Gerard precisasse de um boost um pouco mais elevado do que o The Miracle seria capaz de dar naquele momento. Exatamente. Então, fazer um combo com a liberação da Force Tending. E vale lembrar, em Force Tending, os efeitos do Shrift de um Stern Eater são amplificados. Perfeito. Então nesse momento, ele estaria muito mais forte do que se estivesse em forma base. E eu esqueci o que falar, mas pode prosseguir aí. Nós vemos isso acontecendo em todas as Force Tendings, né? Nós vemos do Mestre Masculine, quando ele tá lutando contra o Range. Nós vemos na Tartáforas, ou Tartáforos, enfim. Tartáforas, né? Do Snut, a Script, ela continua atuando, só que a atuação da Script entra num potencial diferente. Então o que acontece? A gente tem que lembrar do seguinte: quando o Ask explica que o Gerard e o Pernidas já continham seus poderes antes, independente, né, do ritual de Script, antes mesmo, ele não diz que eles não recebem novos poderes. Ele só diz que os poderes de sua Script, ou os poderes que a sua Script revela ali, já existem nele. Ou seja, não é que eles não pudessem ser bufados. E isso é claríssimo. Tanto é que, na própria luta contra a guarda, né? Contra a guarda do Ryo, do Bantai Zero, eles são bufados. Aí você fala assim, não, mas lá é explicado que eles não são bufados. Na verdade, eles só retomam os poderes que eles já tinham. Sim, mas eles podem ser nerfados ou bufados. Se eles podem ser nerfados para redistribuir poder entre os outros Stern Hitters, ou bufados, retomando, né, poderes de outros Stern Hitters, através, claro, da mediação do Yhwach, isso significa que o ritual que eles passaram não deu o poder de Compulsory e Miracle para eles, mas deixou-os submisso à atuação do Yhwach. Isso explica, inclusive, o porquê que o Yhwach consegue destruir o Gerard à própria vontade, quando ele quer. Isso acontece por quê? Porque eles contêm o sangue e a alma, né, do Yhwach a partir do momento que eles passaram pelo ritual. Então eles não receberam essa habilidade. Diga. Lembra do que o Ichibe fala, que nomes são poder? Uma vez que foi o Ivar que nomeou esses poderes, que nomeou as capacidades desses seres, então naturalmente ele teria poder sobre elas também. Então tem isso a se considerar também, o poder sobre os nomes. Perfeito. Perfeitamente, João. Bem lembrado. O que temos em vista então aqui? Claramente, que ele usou a Force Tending porque provavelmente a necessidade que o Zaraki ofereceu ali, né, através do seu ataque, naquele nível em que ele estava, era a da Force Tending. Provavelmente o Miracle sem o buff da Force Tending, que é uma técnica moderna, né?
É uma técnica moderna. Lembrando que ela é a evolução da Let's Steel, que era uma técnica que, segundo a narrativa diz, existia no passado distante, mas não existia a Force Tending. Então, se não existia a Force Tending é uma concessão do Yhwach. Não é uma coisa que eles desenvolveram sozinhos, né? É uma concessão porque vem da linhagem Quincy deles. E quando ele faz o ritual de sangue com o Gerard e com o Pernidas, ele torna-os submissos a ele, inclusive a receber, né, habilidades dele. Então, o Pernidas e o Gerard recebem essas características, como por exemplo a Force Tending. Se não fosse a Force Tending, o Gerard estaria morto. Na verdade, ele morreu, né? Como a gente viu no caso do BD9 e do Kandu, eles morreram com o ataque da Jaiko Raikoben e da Bankai do Toshiro, respectivamente. Mas eles aqui, só fazer uma pequena interjeição. Claro, a gente pode levar isso como assim, nós ressuscitamos da forma mais literal possível e dizer que sim, de fato eles ressuscitaram. Ou daria para dar uma pequena racionalizada e dizer que ressurreição da forma mais literal se aplicaria, por exemplo, a Schutzstaffel. Como o Lie, de fato, ele foi decapitado pela Bankai do Kyoraku e reviveu com sua Force Tending. Mesma coisa com o Gerard aqui, ele foi bifurcado pelo Zaraki e ressuscitou também, claro, tem o The Miracle, mas também com a Force Tending. Agora, quanto ao BD9, ao Sandu lá, talvez sim eles tenham morrido, ou uma interpretação também minha, nossa, de que eles estivessem às portas da morte, mas por essa mecânica paralela que a gente tem com a ressurreição, eles teriam sido curados de seus ferimentos o suficiente para pelo menos escapar, e então serem presos e julgados por terem falhado em suas missões. Então só com esse adendo aqui pra talvez dar uma racionalizada e não levar essa questão de Force Tending é um one-up, né, uma vida extra automática. Talvez não seja assim. Então, só salpicar essas nossas teorias aqui. Perfeitamente, João. Não é uma ressurreição, né, assim, literal. A gente pode ver isso como uma figura de linguagem, né? Eles estão à beira da morte. Mas o cerne é esse, né, do nosso entendimento, que o Gerard ali, ele podia até não morrer, porque até lembrando do Pernidas, né? O Pernidas mesmo tomando os ataques ali nos seus vários dedos, em várias mãos, ele não morria, mas ele muitas vezes ficava com dificuldade de erguer e tal, pela multiplicação. Pode ser que o Gerard ele estivesse vivo, só que ele não conseguiria se reestruturar mais, né? Sem que tivesse a atuação da Force Tending. Mas o ponto é esse. Então, assim, o entendimento claro que aquela página sinaliza a Force Tending, logo após a cruz estar no centro da reestruturação, implica numa interpretação muito clara, pelo menos na minha opinião, né, de que a Force Tending, ela catalisa, né, o Miracle, e a partir dali o Gerard estava na Force Tending. E aí entra um ponto importante que aí eu vou falar a minha conclusão e aí eu vou passar a bola para você, João, para você também falar seus pareceres. Quando o Kubo fala que destruindo, né, parafraseando, destruindo a cruz, pode ser que o Gerard seja destruído ou ele seria destruído, o que isso significaria é que, uma vez que ele já estava na Force Tending, ele não teria mais para onde ir, digamos assim. Então, se você destrói o Gerard naquela forma, não teria como ele ter um reset, né? Como ele teve. Então, se você destrói ele, como aconteceu, inclusive, né? Quando o Jura destruiu ele, digamos assim. Então, se você vence o Gerard naquela forma, você vence o Gerard. E aí tá o ponto. Se aquela cruz ela é semelhante à auréola, Heiligenschein, né? Heiligenschein, algo assim. Heiligenschein. Heiligenschein, é isso mesmo. Então, é o que aconteceu com o Lily, entende? O Lily, ou também até mesmo com os Sternhitters, né? Que lutaram contra o Byakuya lá na segunda invasão. Spoiler aí também, isso vai acontecer. Que eles lutaram na Force Tending, alguns, né? Eles estavam lutando na Force Tending. Então, assim, se eles perdem ali, eles não têm ao que mais recorrer de habilidades e qualquer outra coisa. Então, assim, essa é a ideia que eu compreendo. Quando o Kubo fala, destruindo a cruz, você destrói o Gerard, você só precisa ser capaz, né? O que ele tá querendo dizer é justamente isso, que aquela forma é a forma da Force Tending, onde a Force Tending é concentrada na cruz. A gente tem que lembrar que a própria Let's Steel também, né, parte de um catalisador. Isso acontecia na Let's Steel. Quando o Kyugi usa a Force Tending dele, ele também mostra uma luva, né, como se assemelhando à luva Sanren, que é a luva que os Pieces usam. Luva Sanren. Como se fosse um catalisador da Force Tending, né? Dele. Então, assim... Acabei de lembrar, o nome japonês, né, que a família Ishida costumava usar de forma mais tradicional era Luva Sanrei, só que o nome que os Ternites deram era Leiden Hunt.
Alien Hand. Exatamente. Ou seja, a Force-Tending, ela é uma habilidade que consiste num centro de poder também. Não é uma habilidade que, né, que acontece assim, sem nenhum tipo de objeto vetor e cursor, assim, que você não aponte. Tanto que o Ichigo ataca o Kisuga Tensho, a auréola do Kyuubi, né? Quando o Snut usa a Force-Tending e aí ele aparece atrás da Rukia, ele também tá com a auréola dele, né? Naquela forma bizarrona dele lá. Então assim, sim, perfeitamente. A Force-Tending, ela tem esses centros de poder. No caso do Leary, a gente tem a auréola, que ele até fala, né, que quando ele perde, ele lamenta muito, né, porque ele perdeu a auréola dele. Na verdade... Vale ressaltar que não é a primeira vez, como a gente acabou de falar aqui também, que a Heiligenschein, né, a auréola da Force-Tending de um Quincy é mostrada, né, demonstrada como uma fraqueza em potencial dele. Foi o caso do Kyuubi, né, que depois que a Heiligenschein dele foi destruída, ele perdeu a habilidade de fazer Sklaverei. Perfeito. Fazer aquela absorção forçada de Reishi. E no caso do Lie, depois que ele sofreu o ataque da Shinken Hakyoken, né, que é a Zanpakuto sagrada da Nanao, a Heiligenschein dele foi partida e o poder dele foi dispersado. Ele virou aquele bando de passarinho esquisito que caiu na cidade e que até hoje não teve nenhuma confirmação nas páginas do mangá do que diabos aconteceu com ele. Nós sabemos por uma menção bem obscura lá nas novas de que ainda tá por aí em algum buraco, que o Kira nem foi capaz de matar todos lá. Mas então, não é a primeira vez que a gente vê de fato a Heiligenschein sendo usada como uma fraqueza para um Quincy em Force-Tending. Com o Gerard, então, por essa resposta do Kubo, não seria diferente. Só que há alguns fatores. Primeiro, é curioso que a Heiligenschein do Gerard aparentemente fique dentro dele e não fora. Que ele não tem uma auréola exterior. Exatamente. O máximo que ele teria, você poderia dizer que poderia ser a Heiligenschein dele, seria aquele tipo de coroa de espinhos em uma imagem meio cristã da vida, mas questão. Só que eu não acho que seja o caso e... pode ser um acessório complementar, né, da forma. Assim. Parecia. Então, considerando, né, essa nossa interpretação da Cruz Quincy lá, da Heiligenschein, que a gente vai chamar aqui, ser o foco, o catalisador dos poderes dele e o que permitiu que ele entrasse em Force-Tending, faria sentido, então, de fato, assumir que, de fato, aquela cruz é a Heiligenschein dele e que ela tem a particularidade de estar dentro do corpo ao invés de fora. Particular do Gerard, mas não muda o fato de que seria uma Heiligenschein. E adicionando mais credibilidade a essa interpretação é o fato de que o Kubo acabou de confirmar que se tivesse destruído a Heiligenschein lá, então o Gerard teria sido derrotado. Porque aí ele pararia de catalisar o tempo, etc. Claro, também tem aquela questão das palavras que o Kubo usou, que são muito interessantes. Ele falou... se o Zaraki tivesse sido capaz de destruí-la. Isso é muito importante de ser pontuado, porque o Kubo parece estar implicando que nem mesmo o Zaraki, naquela bancada absurda dele, teria conseguido destruir a Heiligenschein. E agora eu vou falar de algumas coisas mais meta, né, que eu acho que até eu vou retomar essas ideias desde o início do vídeo, mas que o Kubo teria tido um plano, né, com essa Heiligenschein. Tipo, ele não desenhou aquela cruz aparecendo lá e repopulando o Gerard do nada. Não foi por nada. Ele tinha alguma intenção. Mas é aquilo, né? O mangá tava acabando já, a saúde dele já tava debilitada, então ele teve que apressar algumas coisas. Então ele meio que dropou esse plot point. E também tem aquele fato de que ele teria visto o fim do Gerard, como de fato foi no mangá finalizado, como algo mais apropriado. Que tem um momento na luta em que o Gerard fala pros Shinigamis que estão lá presentes que nenhum milagre será capaz de salvá-los. Então, só que justamente o que o salva lá é um milagre. O milagre serve pros outros também, né? Ele achou que o milagre, o maior erro do Gerard foi achar que o milagre só existia pra ele. Porque, tipo, eles, derrotam o Gerard lá, rola um combo absurdo e o Gerard volta numa forma ainda mais obscenamente poderosa do que antes. Só que naquele ponto que o Ichigo tava ao mesmo tempo lá lutando contra o Yavar lá no palácio, o Yavar usa o Ausverlen mais uma vez e naquele momento ele absorve os poderes do Gerard.
e o Gerard morre. Ele é sugado lá e morre. Fica o esqueleto dele gigante caindo no chão e tal. Aí tu vê, mano, foi um milagre, literalmente. Sabe o que me lembrou, João? Mas O Byakuya, o Hitsugaya e o Zeraki não tinham mais como derrotar o Gerard. Eles já tinham dado tudo que eles podiam. Só um milagre pra salvar. E foi o que de fato aconteceu. João, Eu acho que na visão do Kubo foi meio que uma ironia poética, narrativa, que teria encaixado melhor do que eles terem derrotado o Gerard mirando na Raiden Shine. Então essa é a minha interpretação. sabe o que eu tava pensando também? Fala aí. É curioso como a gente consegue fazer um paralelo, é claro que não dá pra confirmar que foi a intenção do Kubo, mas a gente consegue fazer um paralelo com a própria atuação do Hogyoku nos amigos do Ichigo. Porque veja bem, inclusive na luta contra o Ichigo, que favoreceu o Ichigo. Porque veja bem, o Hogyoku, segundo o Aizen, ele afetou os amigos do Ichigo, uma vez que o Hogyoku, ele é um centro de vontades, assim, ele é um objeto que ele canaliza a vontade das pessoas. Então, o Hogyoku, ele não afetava somente o Aizen. Ele dava ao Aizen, né, poderes, tudo aquilo que o Aizen queria, mas ele também fazia vontades de outras pessoas. Na luta contra o Ichigo, o Aizen... Quando o Hogyoku tava selado no corpo do Hulk ainda, foi ele que permitiu, que catalisou os poderes do Chad e da Orihime. Sim. Que, assim, eles, claro... Que queriam muito estar ao lado do Ichigo e tal. O Hogyoku não dá poder do nada, né? Ele tem umas características ali. Você tem que ter esse potencial já dentro de si. O Aizen explica isso. Que eles eram fúmbricas, né, mas que... foi o Hogyoku vai e catalisa isso. Ele permite que isso aconteça. Foi o que aconteceu com o Chad e o Orihime. O Hogyoku tava selado dentro da Rukia. Então, imagina depois. Então, por que eu tô falando isso? Porque assim, quando você falou dessa questão de o Gerard entender que só um milagre iria salvá-lo, e o próprio Byakuya comenta pro Renji, pra Rukia também, que aquela coisa estava no nível do Zura e tal. Os Shinigamis presentes, eles estavam com a compreensão de que eles precisariam de um milagre. Então, a licença poética aqui pode ser familiar ao Hogyoku também, no sentido de que eles conseguiram encontrar um milagre. O poder do milagre do Rei das Almas teria atuado em favor deles, tipo, como se tivesse afetado o ambiente ao redor do Gerard e dado a derrota dele, entendeu? Porque precisava... Bom caramba, né? Vamos concordar aqui. Pode ser uma das ideias que o Kubo teria pra desenvolver, mas é que não tinha tempo, infelizmente. Mas aí... E aí, por que eu falei do Hogyoku? Lá no começo. Porque quando eu falei do limite do Gerard, digamos assim, na forma, né? Como a gente bem estabeleceu aqui, que ele estava na Forestenig, não é como se todos os Queens tivessem a mesma nível de vulnerabilidade. O Kyuubi era mais vulnerável do que o Gerard, evidentemente. Ou seja, o Zaraki teria que ser capaz, naquela forma, de destruir a cruz. Agora, provavelmente ele conseguiria destruir a Heiligstein do Kyuubi. Mas, então assim, não é porque todos são Forestenig que todos os núcleos de poder de Forestenig teriam a mesma resistência, evidentemente. Então, da mesma forma que a guarda é mais poderosa do que os demais, a própria Forestenig deles também vai ser mais resistente. E aí, qual que é o ponto importante aqui? O Lily, que também tem, né, a Forestenig e é da guarda e é considerado divino e tal, ele só perdeu a auréola dele por causa da Hakyoken. Então assim, não é exatamente como se o Kyoraku ou algum outro Shinigami tivesse capacidade de destruir, né, acertar a auréola do Lily e aí destruir o Lily. Foi necessário uma espada matadora de deuses, digamos assim. Talvez... uma espada feita especificamente pra destruir Deus. Destruir Deus. E o Gerard é um membro... Foi um Deus Ex Machina? Foi. Mas aquilo... Mas tá no enredo, tá justificado pelo enredo. E o Gerard, ele é um membro de Deus, né? Ele é um membro do Ryo, que pode ser considerado Deus, uma vez que o Mimihage era um Deus, né? E é um membro do Ryo também. Então, assim, os membros do Ryo, tal como o Ryo, são considerados deuses ali no histórico da Society. Enfim, a evolução dos templos da Society ali. Então, o Gerard, ele certamente é um Deus. Ele é um membro de um Deus e pode ser visto como Deus, assim como o Lily. Que o Lily, ele é o primogênito do Yuha, que é um Deus, né? Uma vez que ele também tenha... E o primeiro a receber um Shrift. Ele é como se fosse um filho de Deus, né? Digamos assim. Então, que é Deus. O Uria fala que ele é o soldado mais próximo de Deus. Exatamente. Então, a Hakyoken funcionar para o Lily nos remete a pensar que ela seria uma das formas de destruir a cruz do Gerard, inclusive. Só que o Zaraki não é Hakyoken. Esse que é o detalhe. O Byakuya também não. Então, talvez eles não tivessem essa capacidade. Então, é uma boa conclusão essa que a gente teve, eu penso, porque casa muito bem com a resposta do Kubo, que é, se ele tivesse a capacidade, o Gerard seria destruído. Agora,
Qual é a capacidade, né? Situação de bancar e tal, teria capacidade, aí você pergunta, o que teria então? O que teria? Então a resposta óbvia, uma espada feita para matar deuses. Pra matar deuses. Então, talvez o Zaraki, a gente não sabe, né, a evolução do Zaraki ao longo do tempo, já se passaram 20 anos. Vai saber se hoje ele já tem poder pra enfrentar seres assim. É possível, porque o Zaraki não tem limites, mas assim, na época que a Bankai dele era prematura, a primeira vez que ele tava usando, ele não conseguiu dar um ataque. Note que ele deu um ataque na direção, parece inclusive que foi intencional do cubo. Se ele tinha essa ideia na cabeça, ele quis mostrar que, bom, o Zaraki venceu o Gerard prévio a Forstenning, mas e na Forstenning? Ainda não está lá. Ou seja, o nível do Zaraki ainda não estava lá. O Zaraki ainda ia evoluir, inclusive, né? Depois que o Gerard volta, o Zaraki ele ainda aparentemente conseguiria aplicar mais poder. A gente não sabe o quanto, mas ele não conseguiria suportar o próprio poder. Então, o braço dele explode. E o ataque combinado, depois do congelamento do Toshiro, que congela até energia, né? E aí tendo cristalizado o Gerard, deixou todo propício para Ika Sendinka simplesmente dilacerar, obliterar o corpo, também não acessou a essência da Forstenning. Então, por isso que ele volta. Então, assim, muito poder atacando, combinado, não foi suficiente pra dar cabo do cara. O Lily é a mesma coisa, no fim das contas. Porque o Lily, ele volta na Forstenning e ele não perde a luta por um ataque de ninguém, né? É uma espada matadora de deuses e destrói a Heiligstein dele. Então, assim, provavelmente o destino é o mesmo, tanto na luta do Lily quanto na luta do Gerard. Isso me tranquilizou quando a gente foi elaborando a nossa interpretação, porque eu passei a entender que a resposta do Kubo, ela não é uma resposta tão heterodoxa ao que a narrativa nos diz, porque a gente já entendia que talvez o Gerard fosse alguém vencível, só que dificilmente. A única diferença, o único acréscimo, a única elucidação que a resposta do Kubo deu foi entender onde está o centro desse poder, a partir da nova forma. Que a gente não pensava assim, né? A gente achava que não tinha centro. É como se desde o início ao fim fosse tudo obra só do Miracle, sem nenhum tipo de buff. Mas a gente viu agora que o buff do Yuha foi fundamental pra guarda. Isso explica, inclusive, porque a guarda estaria muito mais forte hoje do que no passado, porque eles não tinham Forstenning, né? Tem esse detalhe. O Jahar, a gente supõe que ele não estava no exército ainda na Primeira Guerra. Não sabemos, mas pelo menos eu suponho que não. Mas Quincy's já existiam, Alex existiu, já existia. Só que não era exatamente a Forstenning. Então é curioso ver que o nível da guarda hoje está associado diretamente com as mais recentes tecnologias, né, digamos, do Van der Reich, que foram desenvolvidas ao longo desses séculos. E aí isso explicaria... Revolução Industrial dos Quincy's, pronto. É como se fosse uma Revolução Industrial dos Quincy's. E isso nos faz ver o porquê que eles ficaram mais poderosos que os Shinigamis, né? Os Shinigamis perderiam essa guerra, né, inclusive. Então, assim, o próprio Yuha... O último paralelo que eu quero dar também, só pra mostrar que a Forstenning, ela, mesmo de seres assim, ela é destrutível, embora seja difícil de destruir, é o próprio Yhwach. Quando o Ichigo acerta o Yuha, ele consegue matar o Yhwach. Aí você fala, mas ele cortou o Yhwach no meio. Tudo bem, mas o Yhwach, ele já foi atacado antes por golpes muito poderosos, né, que tem pleno potencial de matar pessoas, né, como, por exemplo, o ataque do Ichibe. Tentar Statsurio. Exatamente. Então, o Yhwach, ele evidentemente não vai ser mais vulnerável do que a guarda. Então, assim, ele já estava até inclusive fundido com o Ryo. Ele já era o Ryo, né? Era um Yuha Ryo. Então, se o Ichigo teve um ataque forte o suficiente para conseguir matar o Yhwach, isso mostra como o próprio Ichigo estava extremamente absurdo naquela Bankai. Respalda, inclusive, o próprio Yuha dizer aquilo sobre a Bankai dele, quando ele vai quebrar a banca dele. Então a gente entende o quê? Que o Lily, o Gerard e o Yuha, eles estão em patamares divinos, e isso faz com que os Shinigamis não tivessem ali níveis para matá-los, embora o Ichigo já tivesse na banca, né? Isso é curioso, porque então o Ichigo estava realmente bizarro. Mas os outros Shinigamis ali não estavam com essa capacidade. Então o Kubo realmente respondeu algo esperado. Se a gente analisa, com toda essa análise que a gente fez, o Kubo respondeu algo que era esperado já. Bastava que a gente só nos debruçássemos mais na leitura ali, com mais minúcia, para captar esse detalhe da Forstenning, entender como funciona os Stern Hitters, todos eles têm um centro de poder e tal, e que todos eles têm um limite também, mas o limite é variável, então o limite desses deuses é um limite que a gente não viu, né? Não aconteceu de a gente ver. Mas é isso, então eu acredito que não ficou nada, né? Não ficou pedra sobre pedras, eu acho, em que comentar
no sentido de dúvida, pelo menos não do meu entendimento agora, não sei do seu. Tem algo a dizer? Pra vocês verem o quanto a gente aqui é viciado em Bleach. A gente pegou uma resposta do Cubo de nenhuma linha só e fizemos um vídeo de não sei quanto tempo que vai ficar quando subir pro YouTube. Mas a gente é meio doido mesmo. Mas é isso, foram anos fazendo isso, né? Só que ninguém conhecia a gente. Agora a gente quer espalhar um pouco da nossa loucura pra comunidade. É pra ajudar a comunidade, não ver barbaridades acontecendo. Às vezes a gente vê coisas perdoáveis, mas às vezes a gente vê coisas muito imperdoáveis rolando por aí. Nossa, não fala não, cara. Não vamos nos estender aqui pra não entrar em treta, já. Exatamente. Mas, enfim, faça as considerações finais. Você é o mais apto desse mundo pra fazê-lo. Ou acrescentar. Eu não tenho mais nada a acrescentar. Eu creio que já tenha ficado bem claro e extenso para todo mundo assistindo. Eu gostaria de agradecer caso tenha chegado até aqui. E se gostou, o de sempre, dá um like, compartilha, se inscreve no canal, fica aqui com a gente pra gente você acompanhar um pouquinho mais das nossas loucuras, porque é louco, é bizarro, a gente devia estar no hospício, provavelmente, mas vocês vão gostar. Então, é isso que eu queria falar. Mais alguma coisa pra gente encerrar, Mestre D? Não, é isso mesmo. Deixa o like aí. Compartilha o vídeo nas redes, nos fóruns, se tem grupos de Bleach. Obrigado pela atenção. Esperamos muito tê-los ajudado, né? Nessa empreitada aí. A gente vai produzir mais coisas. O anime está vindo aí. Então esperamos conseguir produzir mais materiais. Sempre indo em busca de coisas novas, né? Porque tem material muito comum, assim, já existe por aí. Então, coisas que possam trazer novas reflexões, curiosidades. Enfim, tem muito o que se fazer pela frente, mas obrigado, dê a força pra gente, dê o like e tamo junto, é nóis.